é uma ficção inspirada num acontecimento, numa tragédia familiar, né? Eu perdi uma irmã que se suicidou em 2007. Ela teve depressão pós-parto. Ela, enfim, logo depois que minha sobrinha nasceu, ela teve uma depressão recorrente. Ela teve um pouquinho antes também da gravidez. Ela se tratou, se curou, tudo certo, mas a depressão ela voltou quando minha sobrinha tinha 4, 5 meses. Foi uma depressão muito forte, ela estava se tratando, com acompanhamento médico, né, psiquiátrico, psicológico, e quando ela começou a melhorar, ela se suicidou. E foi uma ruptura muito brusca, assim, né, Tânia? A gente passou por uma felicidade coletiva ali da primeira neta, a primeira sobrinha, né, aquela criança na família, que eu acho que fazia tempo que não tinha uma criança ali, por uma tristeza coletiva, né, uma tristeza familiar. E eu fiquei muito colado nos meus pais nessa etapa, principalmente logo depois que a minha irmã morreu, porque eu acho que ficam muitos porquês, né? A morte, o suicídio, ele deixa para quem fica um monte de questões ali do porquê, mas por que você fez, que porquê, que estava passando pela sua cabeça. E isso necessariamente gera também outros sentimentos, né? Na maioria das vezes pode gerar culpa, gerar vergonha, gerar raiva, né? Ele gera uma série de coisas ali que a gente precisou trabalhar bastante, assim, família. E a gente foi muito acolhido, teve muito amor da família, de pessoas próximas e tal, mas também ouvimos coisas que não foram tão legais, como, né, a história de que a gente seria estigmatizado por ter um suicídio na família, porque é um tabu, né? Já é um tabu falar sobre morte, falar sobre suicídio. Então, suicídio por depressão pós-parto, eu acho que é outro tabu, né? Então, a gente estava ali pouco tentando entender como que a gente ia lidar com aquilo internamente e também com as pessoas em volta. E meu pai fez um caminho muito bonito. Assim, meu pai escreveu um livro, ele rompeu esse primeiro silêncio, ele escreveu um livro chamado Prematura, e depois de um tempo eu fiquei muito imbuído também, eu acho que com essa questão, querendo falar disso de alguma forma. E aí em 2014 a gente começou a escrever o roteiro do filme. Sim, e aí é uma outra história, né, claro, a partir da sua experiência, mas aí é uma outra história, né, o enfoque é um casal que perde um filho, né, um outro contexto. Isso, acho que o lugar, desculpa, enfim, então, mas o lugar do filme é justamente esse. Na verdade, é um casal sexagenário que perde o único filho por suicídio e é um filho, né? Então, enfim, foi um pouco... É um outro lugar, a gente claro. eu acho que mais retratos emocionais do que a gente viveu, estados ali, né, pós-morte da minha irmã, que foram se refletindo não só com a minha história, mas a história de muita gente que colaborou, né? Filme tem essa coisa coletiva, né? Então passa pelos roteiristas, o Bruno Castro, o Daniela Capelato, enfim, chega toda a parte criativa, artística e técnica que colabora e cada um traz um pouquinho ali, a gente vai construindo a história. Sim. Mas é para falar sobre o processo, principalmente esse processo de olhar para a vida de novo, né? Esse luto depois da morte. Elaborar o luto, né? Aí a Francisca e o Carlos, que é o casal, e a Denise Weinberg, é isso? Weinberg, e o Cacá Amaral, e o Kellner, que está aqui conosco. O Kellner faz o vizinho. O que dá para falar do seu personagem, Kellner? Eu não quero dar muito spoiler. Eu interpreto o Hugo, que era o vizinho do Felipe, e depois ele vira um vizinho... É o filho, né? E depois o Carlos se muda para o apartamento do filho, né? Então a gente começa a ter também uma convivência ali, mas muito mediado por esse espaço físico, né? Eles estão no mesmo prédio, eles são vizinhos de porta. E ele conhecia o Felipe. Então a nossa relação ela se dá muito a partir disso. Acho que os dois eles estão buscando os rastros do Felipe um no outro, né? Exatamente. Porque exatamente o pai, para elaborar o luto, vai morar no apartamento do filho. A mãe vai para uma outra. Cada um lida de uma forma muito diferente, né, Flávio? É interessante porque aí você mostra como é distinto. Cada um tem uma forma de lidar com uma situação tão dramática assim como o luto por suicídio, né? Eu acho que o luto em geral, né? A gente nunca consegue saber. Eu acho que não tem uma regra de como a gente vai viver. Né? Eu acho que depende muito de como a pessoa foi embora, de como a pessoa morreu, de qual a relação, de como você
tinha coisas resolvidas ou pendentes aí com essa pessoa. Acho que dependendo dessa relação, o luto desencadeia por um caminho. Assim, né? E ele, então, o que a gente também trouxe no filme são esses dois caminhos bem marcados e bem distintos. Né? Eu acho que era essa a vontade. Para reafirmar um pouco esse lugar de que cada um vai seguir os seus próprios passos ali para processar essa perda.